bibliotecas públicas que estão cumprindo esse papel, o que elas têm em comum? Quer dizer, o que elas têm apresentado que são características comuns, né? Isso aqui isso é observação, é um exercício de observação. Tá? A primeira coisa é que a biblioteca pública se propõe como local de construção autônoma de conhecimento, diferente de uma biblioteca universitária, que está ligada a cursos, né? A cursus, o termo latino que indica um curso, um caminho a seguir. Né? Então, ela se oferece como um instrumento de construção autônoma do conhecimento. O que quer dizer isso? Né? E aí eu começo a pensar, por que, por exemplo, as bibliotecas públicas foram o primeiro lugar público, equipamento público, preocupado em prover acesso à internet quando a internet surgiu? Porque a internet é ferramenta para a construção autônoma de conhecimento. Né? Por que as bibliotecas públicas aparecem como o primeiro lugar onde os Fab Labs, os espaços makers surgem? Estou falando de coisas que acontecem lá fora. Né? Porque elas se oferecem como espaços de construção de conhecimento. Por que nós vemos hoje, para ir para exemplos mais próximos e mais interessantes, você vê, por exemplo, na Argentina, como a gente viu no seminário, o Abel estava no seminário em que estava o pessoal da Conabip aqui, com uma biblioteca rural de sementes, né? Porque estava ligada, não é porque algum burocrata pensou que essa ideia seria genial, mas é porque essa era uma questão, a questão das sementes naquela comunidade, do domínio sobre sementes que existia e de como fazer andar, né, proliferar em sementes naturais, né, e como a biblioteca podia ser um espaço para discussão dessa questão, né, e acaba se transformando num repositório de sementes também. Né. Então, o agricultor vai lá e pega sementes e uma biblioteca de sementes. Nós temos, no último seminário, nós tivemos uma biblioteca do Ceará que apresentou um trabalho espetacular, maravilhoso, né, com a biblioteca ligada aos produtores, aos pequenos produtores rurais locais, também tentando definir como eles conseguiriam sobreviver diante vamos dizer, das pressões de mercado que estavam acontecendo e tal, e fazer da biblioteca um centro de difusão de conhecimento, de plantio, por exemplo, né? Mas também de literatura, também da herança cultural própria, né? Que é a fonte da literatura. Né? Porque a gente fala de literatura, a gente fala muito de leitura, mas literatura começa como literatura oral. Né? Começa como... Então, também ligada a essa questão da reprodução da herança cultural, da literatura oral, e a partir daí incorpora a literatura escrita e por aí vai. Né? Então, tudo isso tem a ver com essa ideia da construção autônoma de conhecimento. Né? A segunda questão que a gente vê nas bibliotecas todas é a questão da palavra, da literatura. A biblioteca se entendendo como a casa da palavra. Né? Mas não é a casa que provê a palavra. É a casa que oferece a plataforma para que a palavra se manifeste. Né? Essa ideia traz alguns valores da literatura que são valores maravilhosos. Nós tivemos uma vez o Cristóvão Tesa num dos nossos seminários, né? Estava cheio de educador, de bibliotecário e tal, e ele fez uma declaração que deixou a turma meio... Ele falou, olha, eu queria dizer antes de mais nada que a literatura não está a serviço de nada, e não está a serviço da educação. E aí deu aquele... E falou, olha, a literatura está única e exclusivamente a serviço da liberdade. Se a gente pode dizer que ela está a serviço de alguma coisa, é disso. Né? A literatura... E assim deve ser a biblioteca pública. Né? Emulando esse aprendizado da literatura. E nós vamos ver, por exemplo, as bibliotecas americanas, quando baixa o ato patriótico, é a primeira instituição pública que se rebela contra o ato patriótico, que se recusa a fornecer as informações de seus associados
aos poderes constituídos para perseguir cidadãos ou para fazer investigações, ou seja lá o que for, né? Isso é um valor da biblioteca pública, né? Eu não estou dizendo que toda biblioteca pública subscreve esse valor. Nós conhecemos muitas bibliotecas públicas que não subscrevem esse valor. Mas, idealmente, é um valor da biblioteca pública. E isto vem da Casa da Palavra. A Casa da Palavra, claro, incorpora também as questões que a literatura também traz e que são maravilhosas, que é a questão da experiência da diversidade. Assim como a Ramon Salabarria, do México, esteve aqui com a gente e falou isso, né? Falou, assim como a literatura, a biblioteca é o local para a experiência segura da diversidade. É um local para a gente experimentar a diversidade, para a gente viver a diversidade, para a gente entrar em contato com o diverso, né? Você falou, esse desafio eu achei lindo, quer dizer, o primeiro desafio de leitura ser, vamos ler sobre o que é estranho, sobre o que nos é estranho, sobre o que me é estranho, né? É um projeto maravilhoso, né? Então, este é um valor que vem com a Casa da Palavra, que deve ser abraçado pela biblioteca pública, né? Também o compromisso com a imaginação, com a ficção, né? E com o conhecimento, com conhecer outras coisas, além de mim, né? Por outro lado, a literatura também, como a biblioteca, traz o valor de se projetar para dentro, né? Eu me projeto, eu experimento a diversidade, mas eu também experimento para dentro, né? Isso é uma missão maravilhosa, né? Por fim, quer dizer, a biblioteca surge como praça cultural, né? Eu vou ter que encerrar, que a Amanda já me sinalizou. Então, a biblioteca como praça cultural, o que significa isso? Significa a biblioteca se oferecer como plataforma, como construção autônoma do conhecimento. O que a biblioteca tem que oferecer são espaços para conexão, ferramentas para conexão, né? Como Casa da Palavra, espaço para pronunciamento, para discussão, para o debate, né? E, como praça cultural, espaço para qualquer manifestação. Quer dizer, a biblioteca vira uma plataforma, vira a ágora que ela deveria ser, né? Tem um último conceitinho, que é esse do terceiro lugar, que é, na falta de outras coisas, a biblioteca pode ser tudo ou mais. O que significa isso? Significa que enxergar na biblioteca uma pessoa dormindo é um uso legítimo da biblioteca, né? Uma pessoa espairecendo, ou que veio à biblioteca porque gosta da vista, né? É um uso legítimo da biblioteca pública.